Ei, tudo bem? Eu sou Cristal Veloso e hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que sempre as pessoas tocam quando eu converso com elas sobre o meu trabalho, sobre música. Ah, o que você faz, Cristal? Eu trabalho com música. Nossa, você trabalha com música? Nossa, eu adoraria estudar música, adoraria trabalhar com música, mas eu não tenho o dom. Quantas vezes vocês já ouviram alguém falar isso pra vocês? Ah, eu não tenho o dom de trabalhar com música, eu não tenho dom pra arte, eu não tenho dom pro piano. Na verdade, a gente tem uma ideia muito errada sobre dom. Bom, a origem da palavra dom é dominus, domínio, né? Vem do latim dominus, que quer dizer domínio. E as pessoas acreditam que algumas pessoas são agraciadas por Deus de uma forma especial e outras não. Então, nossa, então Deus te deu o dom especial da música, ou o dom da palavra, ou o dom das artes visuais. Bom, seja o que for, essa ideia é uma ideia que eu não concordo muito e eu gostaria de discutir com você um pouco sobre esse assunto. Eu estive lendo um artigo recentemente que fala que crianças que são oriundas de um lar onde os pais têm um vocabulário legal, onde eles leem bastante e tem bastante recurso de educação, né? Elas têm um repertório melhor e uma facilidade maior para escrita e para oratória do que as crianças que vivem em lares onde os pais não leem muito, não têm muito acesso a coisas relacionadas à cultura. Então a gente já pode pensar que a facilidade que a gente tem para aprender determinadas coisas está muito ligada ao ambiente, o ambiente em que a gente vive, o ambiente que a gente frequenta. Então, por isso que é tão comum, às vezes, em casa de músicos, vocês terem mais músicos, porque esse ambiente é propício para a educação dessas crianças desse lar, onde elas têm muita facilidade de ouvir música, de ter contato com essas coisas e com outras áreas da arte também. Quando a gente pensa nesse universo das facilidades, a gente pensa muito como no século XIX, né? Porque no século XIX as pessoas achavam que os artistas tinham o dom, que eles eram seres especiais, seres quase que pequenos deuses, semideuses, que tiveram um presente de Deus, que mereceram um presente de Deus que as outras pessoas normais não mereciam. E hoje a gente sabe que as coisas não funcionam dessa forma. Por exemplo, mesmo Beethoven, tendo nascido numa casa que tinha uma facilidade com relação à questão da música e tudo mais, ele foi obrigado pelo pai a estudar horas e horas quando era criança. E aí você vê, ele estudava e às vezes ele era até agredido pelo pai, né, para estudar mais vezes, mais horas. Então, será que esse dom de Beethoven seria tão grande se ele não tivesse estudado tanto, principalmente numa fase tão tenra, uma criança de 5 anos? Então a gente vê muitas crianças aí na internet hoje em dia, né? Crianças tocando piano maravilhosamente bem, crianças tão pequenininhas. Mas será que a gente sabe quantas horas essas crianças estudam? A que tipo de disciplina essas crianças são obrigadas a suportar? E às vezes até uma disciplina antinatural para a idade, para poder ter aquela performance. Então, eu gosto mais de pensar nessa história do dom e das facilidades como um esforço adicional. O Gardner, na década de 80, ele desenvolveu a tal da teoria das inteligências múltiplas. Talvez você já conheça. E essas inteligências falam dessas facilidades ou dessas competências que todo ser humano tem em determinados níveis de conhecimento. Então, por exemplo, todo mundo teria uma inteligência musical, uma inteligência sinestésica, uma inteligência espacial, uma lógico-matemática, uma linguística, uma intrapessoal e uma interpessoal.
E agora tem mais uma oitava, parece que é a inteligência para as coisas da natureza. Então seriam 8, né? E provavelmente encontrarão outras, né? Com o tempo, com o passar do tempo. Então, eu fico imaginando assim, as inteligências múltiplas, elas estão explicando um pouco o que a gente pensava antigamente como dom, né? Por exemplo, eu fiz o teste do Gardner das inteligências múltiplas já há muito tempo atrás, e nesse teste eu tinha a minha pontuação máxima era na inteligência musical. Logo em seguida era a linguística, mas a minha pior inteligência, a minha oitava inteligência era a sinestésica, a espacial. Eu sou aquele tipo de pessoa que me perco num corredor de hotel. Eu já não sei nem onde eu tô, onde fica meu quarto, que direção eu tenho que tomar na rua. Eu, por exemplo, jamais poderia ser uma condutora de um táxi ou um piloto de avião, porque a minha inteligência espacial é péssima, né? Eu sou muito ruim para me orientar espacialmente. Mas eu tenho uma facilidade para falar, pelo menos as pessoas reconhecem isso, uma inteligência musical melhor do que outras. Agora, é claro que se eu treinar a minha inteligência espacial, com certeza ela vai melhorar, né? A minha performance vai melhorar. E eu costumo dizer isso para os meus alunos, né? Você tem, fulano é seu aluno, ele tem muita facilidade. Mas normalmente esses alunos tão talentosos, que chegaram lá, e eu tenho alguns assim, eles não eram os mais talentosos, na verdade. As pessoas os reconhecem como os talentosos, mas eu tive alunos que tiveram muita facilidade, que tinham uma facilidade enorme para música e, na verdade, não desenvolveram trabalho algum. E alguns que tinham uma dificuldade muito grande acabaram desenvolvendo um trabalho lindo, porque, na verdade, eles faziam o quê? Eles se dedicavam. Eles tinham um pré-requisito que eu acho que é importante, né? Eles eram esforçados, disciplinados. Então, eu acredito que com disciplina, com esforço, a gente realmente consegue chegar lá. Então, eu falo que nem sempre os mais talentosos são aqueles que têm maior sucesso. E esse talento nunca é uma coisa muito natural. Ele vem com o tempo, com o esforço. Esse talento, ele pode ser natural, mas assim, o sucesso, na verdade, porque vem depois do esforço, né, da repetição. Talvez a palavra esforço não seja mais interessante aqui, porque vamos avaliar uma coisa assim, se você gosta muito de uma coisa, então a tendência é repetir essa coisa. Eu gosto muito de tocar flauta, então eu repito muitas vezes o ato de tocar. E, por exemplo, eu estudei piano também, mas eu não toco bem piano. Por que eu não toco bem piano? Porque, efetivamente, eu sempre me dediquei menos ao piano do que eu me dediquei à flauta. E o fato de eu me dedicar mais à flauta está diretamente ligado ao prazer que eu sinto ao tocar flauta. Então, quando uma pessoa sente prazer, ela tem uma tendência a querer repetir mais vezes aquilo. E aí ela acaba tendo mais sucesso. Quando a gente fala em facilidade, a gente está falando, na verdade, num potencial. Nem sempre o potencial se revela em potência. Para um potencial se revelar em potência, é necessário informação, vivência e treino. Quando eu tenho informação sobre música, quando eu vivo música e quando eu treino, o meu potencial se transforma em potência. É claro que tem pessoas, por exemplo, alunos meus adultos, que começaram a estudar já um pouco mais tarde. Dificilmente eles têm a facilidade e a qualidade de execução daqueles meus alunos que começaram a estudar mais jovens. Não que eles não tenham a tal potência, né? Eles têm uma potência, mas a potência é em níveis diferentes, né? Você consegue chegar
com meu marido costuma usar isso, com um Fusquinha chega no mesmo lugar que uma Ferrari, chega, né? Mas demora mais tempo, demora talvez com menos conforto, não sei, não entendo de carro, mas entende o que eu quero dizer? Nem sempre a potência se revela no mesmo nível do potencial. Então, é importante ter essa consciência, né, de que todos nós somos capazes de estudar música. Todos nós somos capazes de realizar coisas incríveis, mas em níveis diferentes. Para uma pessoa que tem informação, que tem a vivência e que tem a disciplina para o treino, e aí a gente vai falar na disciplina, tem uma outra inteligência do Gardner, né, que ele nomeia, que é o conhecimento intrapessoal e o interpessoal, né, inteligência intrapessoal e interpessoal. A intrapessoal é a inteligência que fala do quanto você conhece de si mesmo, do quanto você é capaz de se autoeducar, do quanto você é capaz de se direcionar. Isso é inteligência intrapessoal e que para qualquer músico é fundamental. Eu costumo dizer que a música, ela traz essa inteligência, ela traz essa qualidade pra gente, porque ela exige de você. Como tocar um instrumento significa que você fica muitas horas repetindo e muitas horas sozinho, né, lidando com os teus próprios limites, automaticamente você acaba se conhecendo melhor, né? Porque você se coloca numa situação de desafio para ser vencido. Então eu acho que a música tem essa capacidade de melhorar o nosso conhecimento intrapessoal. E o interpessoal tem a ver com a sua relação com as pessoas. E o músico precisa desse relacionamento com as pessoas, do quanto você é capaz de atingir o outro com aquilo que você está trabalhando, com aquilo que você está tocando, né? Como artista. O artista, ele tem que ter essa inteligência intrapessoal. Então, veja bem, eu não estou falando apenas da inteligência musical. A inteligência musical, ela tem a ver com essa facilidade, provavelmente acentuada pelo ambiente e pelo prazer que você tem de repetir as coisas. E a interpessoal é aquela inteligência que faz com que você direcione aquilo que você quer. E a interpessoal é essa capacidade de você se relacionar com o outro e de fazer chegar para o outro a sua mensagem. Então, essa questão do dom, ela tá ligada a todas essas questões, né? Essa palavra dom no século XX estaria mais próximo, né, da raiz mesmo latina, do domínio. E o que é ter domínio sobre algo? Ter domínio sobre a própria musicalidade é estar lidando com essa disciplina ferrenha de repetir, né, para fazer a coisa funcionar, e essa disciplina que a gente está chamando de inteligência intrapessoal. Então é muito legal de você fazer também um diagnóstico, uma avaliação. Quando uma pessoa fala para mim, eu não tenho dom, eu sempre gosto que ela faça uma reflexão, né? Você tem condição de exercitar, né? Para fazer a música, você é capaz de se exercitar? De estudar? Então, isso é muito importante, porque não existe pensamento mágico. Não existe aquela coisa, eu quero ser músico, mesmo para aqueles que têm muita facilidade. Não existe pensamento mágico. Querer não é poder. Fazer é poder. É diferente, né? Só querer ser músico não adianta. Você tem que fazer todo o caminho, trilhar todo o caminho. E tem um outro aspecto que eu acho que é legal a gente também avaliar, que é assim. Quando a gente fala de música, normalmente as pessoas estão muito ligadas à percepção do músico como músico instrumentista, né? Mas não é só isso, música não é só isso. Eu acho que existem 4 aspectos, né, no relacionamento com a música que a gente tem que aprender a se relacionar com eles e que a gente tem que entender.
A música enquanto ciência, por exemplo. A música enquanto ciência está ligada à musicologia. A música enquanto interpretação, comunicação, está ligado ao intérprete. A música enquanto criação está ligada à atividade do compositor. E a música enquanto informação, né? Enquanto educação, está ligada à prática da educação musical, ao ensino da música. Então são 4 aspectos super importantes para os quais a gente tem que olhar e decidir com qual deles a gente vai se relacionar mais. Então, no meu caso, por exemplo, eu como intérprete, eu sou flautista. Como compositora, né, eu tô lidando com um lado mais criativo da música, no sentido, não que o intérprete não seja criativo, né, o intérprete ele é um co-criador da obra, mas aquele que escreve música, que faz uma partitura, que escreve um arranjo, né. Nesse aspecto, por exemplo, eu acho que eu sou menos desenvolvida, apesar de eu escrever arranjos, eu acho que como intérprete eu sou melhor do que como escritora e arranjadora. E eu não vejo nenhum demérito nisso, né? Então tem aquela, então vocês vão falar, então você não tem o dom da composição. Não, não é isso. Eu exercitei menos esse lado criativo da composição. E a gente tem que pensar que a relação que as pessoas têm com a música é uma relação, hoje, infelizmente, muito voltada para a música enquanto entretenimento e não enquanto arte e linguagem, né? Então, isso tem a ver com a educação. Por isso que eu bato tanto na tecla da importância da educação musical, porque quanto menos a gente trabalhar com educação musical, menos compositores nós vamos ter, menos intérpretes nós vamos ter, menos arte nós vamos ter, porque é através da educação que a gente vai chegar lá. Então, como eu disse no começo, que o ambiente ele é super necessário, né, para a gente conseguir ter um celeiro de artistas, de músicos, de compositores fértil, a gente precisa de um ambiente adequado. É como na agricultura, se você vai plantar uva, você precisa de uma terra adequada, de um clima adequado para ter uma boa produção. Mas eu posso ter uma parreirinha de uva aqui em casa que vai dar uma uvinha não muito doce, mas que é uva, né? Mas essa importância do ambiente, por isso que eu bato na tecla da educação musical. Porque através da educação musical é que a gente vai conseguir ampliar esse celeiro e melhorar as nossas produções. As pessoas, às vezes, reduzindo a música, né, reduzindo a atividade artística a essa palavrinha dom, se eu tiver dom eu faço, como eu não tenho dom eu não faço, a gente está simplesmente numa posição muito cômoda e que faz com que a gente tenha menos produção, né, de qualidade. Então a gente fica muito voltada para essa questão do entretenimento, da música como uma distração, mas não pensa nela como uma linguagem, como arte. Eu acho que isso tudo é super importante da gente olhar, da gente refletir e fazer a coisa efetivamente funcionar para nós aqui no Brasil. Então, quando eu penso na cadeia produtiva da música, o que é essa cadeia produtiva da música, né? É tudo aquilo que a música é capaz de gerar. Então, a música gera divisas, né, para um país, ela gera economia. Então, se eu tenho educação musical, eu tenho professores de música que vão alimentar o mercado editorial, que vão alimentar o mercado de gravação, que vão alimentar a produção de instrumentos musicais e com isso mais lojas de instrumentos e com isso a gente consegue ter uma economia que também funciona dentro desse espectro da música. Mas sem educação a gente não chega lá. Então quando eu falo, é muito fácil, né? Então eu falo que dom, que as pessoas não têm o dom, então acabou, eu deixo de colocar a semente lá. E assim vai diminuindo, a cada geração que passa, menos músicos de qualidade, né? Se é que a gente pode falar assim. Eu fico vendo, por exemplo, os meus alunos,
os ídolos dos meus alunos normalmente são pessoas da minha geração, porque a geração atual tem produzido menos música. Isso não é menos artistas, né, de música. E isso não é uma coisa sem motivo. O motivo é que nós estamos há 40, 50 anos sem educação musical nas escolas, né? Então fica aquela história, então se tem o dom vai fazer, se não tem, não vai. Então são sérias essas questões e são questões importantes, né, que a gente deve avaliar, a gente deve refletir e deve discutir mais sobre elas. Bom, me procura lá no meu canal do YouTube, no Insta, no Facebook. Eu vou ficar muito feliz se a gente puder conversar um pouco mais sobre isso, porque é um assunto importante e eu acho que acreditar que as pessoas precisam ter dom para estudar música é meio que de desencorajar o estudo da música. E não é isso que eu pretendo, pelo contrário, eu acho que a gente tem sim que se esforçar e estudar. Talvez você não seja um concertista, talvez você não vire um músico de sucesso, mas você vai ter muito prazer com essa informação. E você vai passar de uma apreciação musical puramente afetiva para um prazer intelectual maior, né? Então eu acho que é importante pensar nisso. O dom não pode ser a desculpa, né? Ou a ausência de dom não pode ser a desculpa para não se estudar música. Música é tão importante quanto qualquer disciplina que a gente tenha na escola. Matemática, português, né? Música é importante. Por isso que os grandes países, os países mais desenvolvidos do mundo, têm lá a educação musical inserida no seu contexto, independente dos alunos que estudam terem ou não o tal de chamado dom. Essa visão do século XIX já acabou lá fora, né? A gente precisa começar a pensar de uma forma mais positiva e de uma forma mais ativa e não reativa, né? Reagir, o que eu quero dizer com isso, né? Somos reativos a partir do momento que não tem música na escola, tudo bem. Mas somos ativos quando procuramos vencer esse buraco que tem na educação através dos nossos próprios recursos. Então vamos buscar curso, vamos buscar professor, vamos discutir sobre o assunto, né? A falta de dom não pode ser a desculpa para você não estudar música.